Então nós estamos aqui reunidos e com muita alegria. E o tema que o Senhor colocou no meu coração nessa noite para tratar com os irmãos, com essa rede Tree maravilhosa, ela tem esse tema: geração interna contra ou versus geração eterna. E eu queria já te desafiar, você a começar a pensar, qual geração você quer fazer parte? A geração interna ou uma geração eterna? Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, um dos textos muito conhecido, inclusive, não sei se você sabe, mas antigamente, antes de se tornar Rede Tree, a juventude tinha um nome, que era, quem sabe vai ganhar mais um prêmio lá no final. Como que era? Geração Eleita. Muito bem, Marquito. Geração Eleita era o nome da juventude antes de se tornar Rede Tree. E esse era o texto base do nosso tema. E diz assim: vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você vê que o texto ele fala de uma geração que vai além da faixa etária. Nós temos aqui várias pessoas com várias faixas etárias, né? A gente poderia aqui identificar algumas faixas etárias, mas quando o texto e o Senhor nos dá essa identidade de uma geração eleita, é uma geração que ultrapassa aí essas nomenclaturas, essas gerações que têm os seus rótulos, que têm as suas identidades. E daqui a pouco eu posso até falar para você alguns nomes dessas identidades, dessas gerações, mas o Senhor nos estabeleceu como geração eleita. Eu não sei se você faz parte da geração X, da geração Y, da geração Z, de qual geração que você faz parte. Eu sei, o que eu tenho convicção é que você faz parte de uma geração eleita. Amém? Você faz parte dessa geração que vai além da sua geração relacionada à sua faixa etária. Se quiser abaixar um pouquinho meu microfone, pode abaixar, que eu aproximo mais aqui da minha boca, e não tem problema se eu forçar mais a voz, porque às vezes até para mim aqui fica o som um pouco alto. Então, meus queridos, nós somos essa geração eleita, nós somos esse povo que o Senhor escolheu. Agora, escolheu para um propósito. O texto diz qual é o propósito: anunciar as grandezas do Senhor, anunciar as obras, as maravilhas do Senhor. Nós somos essa geração eleita, a geração que o Senhor escolheu para isso, né? Volta o texto lá, por favor. Olha lá: para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quais grandezas você poderia anunciar desse Deus poderoso? Quais são as grandezas que o Senhor que você poderia enumerar que o Senhor já fez na tua vida? Poxa, eu tenho várias coisas que eu posso dizer daquilo que esse Deus maravilhoso. Tinha um irmão que falava assim: ô Deus grandão, na hora do monte, lá na hora da oração, a gente orando, pegando fogo: ô Deus grandão, porque esse Deus é poderoso, é grandão mesmo, é maravilhoso. E a gente pode então enumerar, mas não só aquilo que Ele fez para nós, as grandezas, mas as grandezas do seu ser, daquilo que Ele é, daquilo que Ele representa. Então, meu querido, você foi chamado para essa geração, mas há essas duas gerações. Há uma geração interna hoje, uma geração interna, e nós vamos ver o que é a geração interna. É uma geração que vive para si. Mas nós temos a geração eterna, que vive para a eternidade. A geração eterna é essa geração eleita. A geração eterna é essa geração que o Senhor quer chamar. E eu vou fazer aqui então esse paralelo. O que seria então essa geração interna? E eu poderia aqui trazer alguns personagens que poderia aí representar quem seria a geração interna. Mas eu até pensei em falar sobre Sansão como sendo parte dessa geração interna, mas eu pensei num jovem um pouco menos comum de ser citado aí nas pregações. E eu gostaria de falar um pouco sobre Geazi. Eu não sei se você conhece a história de Geazi, se encontra lá eu anotei aqui,
Onde, mano? Segunda Reis. Está aqui, é isso aí. Segunda Reis 5, capítulo 5, versículos 20 a 27. Geazi foi ali servo, um companheiro de Eliseu. Alguém ali, um discípulo de Eliseu, que acompanhou esse homem de Deus chamado Eliseu. Eu não vou aqui adentrar em toda a história, porque a gente tem pouco tempo. Mas Geazi foi esse jovem que andou perto de Eliseu. E Eliseu foi um grande profeta. Eliseu andou com Elias. E Eliseu recebeu de Elias porção dobrada. Tudo aquilo que Elias, um dos grandes profetas da Bíblia, vivenciou, ele passou para Eliseu. E pelo que você vê na Bíblia, o que você vê ali como projetado, era que Geazi então receberia aquilo que Eliseu recebeu. Então Geazi estava sendo apontado como esse jovem que receberia ali, que faria parte dessa geração eleita, que faria parte para ser essa geração eterna. Mas Geazi, nós vamos ver na história, ele pensou só em si. Ele fez parte dessa geração interna, uma geração que pensa somente em si. E quais são as características então dessa geração interna que a gente vai ver? Por quê? Porque Geazi, meus queridos, se você pegar a história, ele estava andando com Eliseu, e Eliseu, na sua jornada, fez grandes coisas. Eu posso aqui mencionar algumas coisas que Geazi presenciou Eliseu fazendo. Geazi presenciou Eliseu ressuscitando a filha da sunamita. Geazi, ele viu ali a purificação das águas de Jericó, ele viu a multiplicação do azeite, e Geazi viu a cura de Naamã. Tudo isso, Geazi acompanhando o profeta Eliseu, vendo essas grandes coisas, acompanhando coisas maravilhosas, como você muitas vezes tem presenciado aqui coisas maravilhosas, como eu já presenciei coisas maravilhosas. Nós, andando com homens de Deus aqui na igreja, já vimos coisas maravilhosas. Geazi já tinha visto coisas tremendas, mas chegou um momento, principalmente nesse último aí que eu citei, que é a cura de Naamã, em que depois que Naamã foi curado da sua lepra, ele quis dar um presente para Eliseu, queria ali então dar várias ofertas para Eliseu, e Eliseu não aceitou. Eliseu falou: não quero as suas ofertas, não, pega isso, pega aquilo. E então Naamã ali, muito grato por aquilo que ele tinha recebido do profeta Eliseu, Eliseu falou: não quero. E Geazi olhou aquilo, e foi o momento da decisão de Geazi, que ao invés de ele decidir ser uma geração eterna, ele pensou em si naquele momento, e escolheu ser uma geração interna. Por quê? Porque Naamã foi embora, e aí Geazi foi escondido atrás de Naamã, e falou: Naamã, o meu senhor pensou melhor, ele vai aceitar uma oferta sua sim, ele vai aceitar alguns presentes. E Naamã, sem saber, falou: não, estou aqui então os presentes. Encheu ali tudo a mão, que Geazi estava lá com o boi, com o cavalo, sei lá se era jumento, o que era. E então ele voltou, Geazi, com aqueles presentes que Eliseu havia rejeitado. E Geazi, porque ele pensou em si, ele levou aqueles presentes. A hora que chegou até o profeta Eliseu, Eliseu sabia já o que ele tinha feito, e trouxe ali uma sentença sobre Geazi. O que nós aprendemos com isso? Que essa geração interna então tem essas características. Quais características? Ele vive para si. Nós estamos vivendo um tempo, meus queridos, onde nós estamos vendo as pessoas vivendo apenas para si. Eu já vi pessoas firmes na igreja, acompanhando milagres de profetas, acompanhando milagres aqui acontecendo. Chegando um momento na vida dele que ele fala: eu preciso viver um pouco para mim mesmo. Me surpreende essas questões que as pessoas colocam. Como assim viver para você mesmo? Não, eu preciso agora dar um tempo com as coisas da igreja, porque eu preciso agora pensar um pouco em mim. Então a gente começa a ver uma virada na mentalidade dos jovens, principalmente. E aí, por mais que eu falei aqui que eu não quero rotular as gerações,
Mas, meus queridos, principalmente essa geração Z, que é aqueles que nasceram por volta de 2013, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui quais são as gerações para passar para vocês, porque essa geração Z, ela está um pouco vivendo para si. O que nós temos acompanhado aqui, ó, geração Z, que nasceu de 1997 a 2012. Aqueles que nasceram entre esses anos faz parte dessa geração Z. Inclusive eu vi um documentário que fala a geração zero, né? Porque não quer relacionamento com nada, não quer família, é a geração zero, é a geração Z. Por quê? Porque essa geração dessas pessoas que nasceram nesses anos de 1997 aí até 2012, 2013, é uma geração que está pensando muito em si, é uma geração que vive para si, é uma geração que, mas isso está tão contaminado assim, ou está tão radioativo, que está chegando em todas as demais gerações. Hoje nós estamos vendo pessoas de qualquer que seja a sua geração, querendo viver mais para si, querendo viver no seu individualismo, querendo viver para o seu prazer. É a geração hedonista. O que é a geração hedonista? A geração que busca em tudo o seu prazer. A gente já falou um pouco disso quando falamos sobre a dopamina. Por quê? Porque se não me está trazendo prazer, então eu não quero mais. Então eu estou num casamento. No casamento não tem mais prazer, eu tenho que pensar em mim, eu tenho que ser feliz. Tem pessoas que rompem uma aliança, um casamento, porque fala, eu tenho que pensar mais em mim. Isso é uma geração que vive para si. É uma geração que quer viver de uma maneira interna apenas. Qual é a outra característica dessa geração interna? É uma geração que não se socializa. É uma geração que vive isolada. Hoje teve uma reuniãozinha lá em casa, com vários adolescentes, várias pessoas ali. A Kelly teve uma ideia fantástica. Por quê? Porque chegou um momento que estava todo mundo no celular. Estava todo mundo numa mesa, mas no celular. A Kelly teve uma ideia fantástica, foi lá e tirou o celular de todo mundo. Aí eles foram obrigados a conversar, foram obrigados a se socializar. Aí de repente falou, nossa, onde que eu estou? Aí eu falei, não, você veio aqui de alguma forma, você apareceu aqui em casa. Por quê? Porque as pessoas estão tão presas às redes sociais, estão tão presas nesse mundo, nessa internet, nas conversas virtuais, que estão se perdendo a oportunidade de socializar um com o outro. Mas isso faz parte dessa geração que está atingindo todos nós. Então você vê um senhor de idade mergulhado no celular, como você vê uma criança. Se o Dani tiver com o celular, você pode falar, Dani, está vindo uma bomba atômica aqui e vai cair aqui. Dani, agora o dinossauro apareceu aqui, vai morder, vai matar tudo nós. Tá. Ele está desligado, porque está tão mergulhado naquilo. Mas isso você vê as pessoas, quantas vezes a gente tem vídeos na internet, pessoa caindo, batendo no poste, quantos acidentes não subiram, porque estão presos no celular. As pessoas estão vivendo de uma maneira muito individualista, não estão mais se socializando, e a Bíblia é muito certeira nisso, meus queridos. Provérbios 18:1, olha só o que a Bíblia diz. Provérbios 18:1, olha o que fala, aquele que se isola, aquele que quer viver isolado. Quem se isola, olha a geração interna aí, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Muitas pessoas começam a viver de uma maneira isolada, prefere, ao invés de um sábado à noite, vir num culto, se divertir, dançar, pular, louvar, prefere ficar agora no seu quarto, trancado, mergulhado nas redes sociais. É uma geração que está vivendo apenas para si, e ali ele vai recebendo altas doses de dopamina, ali no seu quarto, trancado, e às vezes não está vendo nenhuma besteira não, às vezes está vendo até um vídeo legal, está vendo uma comédia, alguma coisa, ou um filme, ou uma série, mas a pessoa está se isolando. E isso precisa ser uma atenção para nós, porque muitas vezes eu e você estamos também assim. Estamos na mesa da nossa casa, estamos numa mesa de uma lanchonete, e mergulhados, isolados, sem interação. Isso está afetando o nosso convívio, está afetando a nossa vida, e isso tem sido um alerta, um grito de alerta hoje, porque as pessoas estão vivendo dessa maneira. Outra coisa que nós temos visto aí, já falei,
é uma geração que busca os seus próprios interesses. É uma geração que busca apenas para si as coisas. Sabe, ali quando Geazi, ele estava vivendo com Eliseu, ele estava convivendo ali, ele estava tendo tantas experiências, ele estava crescendo tanto ali com o profeta Eliseu, mas chegou um momento, talvez no momento de maior provação de Geazi, um momento que, se ele passasse por aquela prova, eu não sei o que viria de bênçãos para a vida dele, eu não sei qual seria as promoções que o próprio Deus daria a Geazi, mas ele falou assim: opa, eu vou perder essa oportunidade. Eu não sei se Geazi estava com algum problema na casa dele financeiro, eu não sei se Geazi estava se sentindo um pouco meio que isolado ali por Eliseu, se sentindo não isolado, mas pouco reconhecido por Eliseu. Eu não sei se ele estava esperando alguma coisa a mais. Eu sei que Geazi viu uma oportunidade e ele pensou nos seus próprios interesses. Eu falei: eu vou atrás desse cara aí, vou atrás do Naamã, eu vou pegar esse prêmio para mim, eu vou pegar esses presentes para mim. E então Geazi faz isso pensando nos seus próprios interesses. E sabe, meus queridos, todas as vezes que nós tomamos uma decisão pensando nos nossos próprios interesses, nós não temos uma visão macro. A maioria dos nossos pecados nós cometemos porque nós estamos pensando só nos próprios interesses. Nós não estamos tendo uma visão macro, uma visão daquilo que pode atingir, quem que pode atingir. Muitas vezes a gente quer o prazer imediato e a gente não está vendo quantas pessoas podem ser atingidas por causa das nossas escolhas, porque nós estamos buscando os nossos próprios interesses, nós estamos vivendo para nós mesmos, sem se importar em quem nós vamos machucar, em quem nós vamos ferir as pessoas que estão ao nosso lado. E às vezes, por escolher algo que vai trazer uma satisfação pessoal, buscando nosso próprio interesse, às vezes a gente está machucando nossa esposa, às vezes nós estamos machucando os nossos filhos, às vezes a gente está machucando o nosso marido, às vezes a gente está machucando os nossos pais, às vezes nós estamos machucando os nossos irmãos. Por quê? Porque nós estamos vivendo para os nossos próprios interesses. Uma outra característica dessa geração interna é uma geração que tem muito talento. Geazi tinha o seu talento, com certeza, até porque ele estava andando ali com Eliseu. Eliseu não ia estar levando um jovem que não tivesse um interesse de crescer, de alguma coisa ali. Então, eu acredito que Geazi tinha um talento ali especial, que Eliseu estava afinando, estava preparando aquele talento. Mas muitas vezes é isso, uma geração interna tem os seus talentos, mas os seus talentos usados para o seu bel prazer, usado para o seu engrandecimento. Enquanto o Senhor nos dá talentos, para que os nossos talentos sejam para louvor, para a glória do nome do Senhor, para a exaltação do nome do Senhor, uma geração interna pega os seus talentos e usa para si mesmo. Quantas pessoas que poderiam estar louvando, cantando, pregando, ou até mesmo mexendo nas redes sociais, eu sempre falo isso, pessoas com um talento tão grande nas redes sociais. Nós tivemos um tempo aqui que pessoas que eu vejo até hoje, acompanham nas redes sociais, um talento tão grande nas redes sociais para gravar diversos vídeos, diversos temas, e tudo bem isso aí, não tem problema nenhum. Mas eu não vejo um vídeo sobre a igreja, eu não vejo um vídeo sobre uma propaganda de culto, com toda a criatividade que a pessoa tem, com todo o talento que a pessoa tem. Todos os vídeos é só sobre si, é só sobre suas coisas, só sobre sua vida pessoal. Não tem um talento, aliás, todo o seu talento não tem nada relacionado à igreja, relacionado à palavra, relacionado àquilo que está vivendo. E não é só nisso, eu estou aqui frisando as redes sociais, mas quantas pessoas com uma voz maravilhosa está gastando no mundo, quantas vezes com dom maravilhoso para tocar está gastando no mundo, poderia estar usando aqui, poderia estar usando uma célula. Não, eu quero aqui, se não for aqui no palco, na luz, então não quero. Não, poderia estar lá louvando. Quantas células ainda toca, usa música de Alexa, que só dá BO, aquela mulher lá, se você pede uma música, não acerta uma, erra o volume, de manhã o volume está enorme, na hora da célula, aumenta Alexa, volume 10, vai para, sei lá, é difícil lidar com aquela mulher, tem que orar por ela. E a gente tem talento às vezes para tocar, para cantar, a pessoa está segurando. Por quê? Porque pensa em si, pensa o que eu vou ganhar com isso. Eu estou ganhando alguma coisa com isso? Não estou ganhando, então não.
Aí eu tenho meu talento. Se eu estiver ganhando alguma coisa, aí eu deixo o meu talento. Se eu não ganhar nada, então eu não vou usar meu talento. Uma triste situação, meus queridos. Por fim, uma geração interna é uma geração que se implode. Você já viu um bolo implodindo? A gente já viu alguns, né, amor? Eu que fiz, não foi aquele não. Fui eu, amor. Ainda bem que a gente tem a vizinha nossa lá, a Rosângela, que faz um bolo. Mas os meus bolos implode às vezes. Ele cresce e ele não explode. Que ainda se explodisse, pelo menos aí ia voar bolo para todo lado e não ia comer alguma. Não, ele cresce, mas ele murcha, ele implode. Ah, meu irmão, um bolo implodido é feio. Mais bonito o bolo explodido do que implodido. Porque um bolo implodido você vê, porque você cria expectativa. Você vê aquele negócio, nossa, agora vai comer esse bolo. Na hora que vai no forno, ele vai murchando, igual o Chaves faz. Para quem é da geração do Chaves, né? Vai murchando ali, vai. A geração interna que vive para si, que vive para si mesmo, internamente, é aquela geração que aquelas pessoas começam a brilhar, foi, cara, esse cara vai voar, esse cara vai conquistar, essa menina tem tudo, mas implode, ela implode. Geazi estava crescendo tanto, Geazi tinha tantas oportunidades, Geazi estava sendo, se Eliseu recebeu a porção dobrada, Geazi receberia a porção quadruplicada. Ele poderia, meus queridos, estar o nome dele num registro aqui de coisas tremendas. Mas ele optou viver para si. Ele escolheu ali seus próprios interesses. Mas nós temos a geração eterna. A geração eterna, meus queridos. E eu poderia aqui também citar muitas pessoas, muitos nomes, muitos personagens bíblicos. Mas eu quero pegar José. Porque para mim José foi um dos jovens que assim, uma história surpreendente. E se você pegar lá Gênesis capítulo 37, aí tem depois 39, 40, 41, toda a história de José, é maravilhosa a história de José, você precisa ler. Tarefa para essa semana, leia a história de José, leia a história de Geazi, compare esses dois jovens, as escolhas que eles tiveram em cada momento. Mas José, ele foi um cara que viveu para uma geração eterna. Sabe, José, a história dele mostra que ele viveu por uma geração eterna. Sabe por quê, meus queridos? Porque a geração eterna, ela não pensa em si, ela pensa em um legado. Ela pensa em deixar um legado. Talvez a maioria de vocês aqui não tem filhos ainda, mas quando vocês tiverem, espero do fundo do meu coração que vocês se lembrem dessas palavras, porque quando nós temos um filho, nós começamos a entender, eu preciso deixar algo para essa criança, eu preciso deixar algo, e eu não estou falando no sentido material. Claro que se você conseguir deixar algo material, tudo bem, mas mais do que o material, você começa a entender que você precisa deixar algo para essa criança, que vai perpetuar na vida dela, vai reverberar. Eu tenho aqui na minha terra, nessa terra aqui tão abençoada, talvez mais 60 anos, assim, eu chegando bem nos recordes aí de idade, ter 50, 60 anos, a partir disso acabou. Daqui 50 anos talvez já era, não tem mais o Lucas, não vou mais pisar, mas aquilo que eu estou deixando para os meus filhos ainda pode reverberar nos meus netos, nos meus bisnetos. Eu sou fruto, meus queridos, do posicionamento da minha avó. Por quê? Porque minha avó teve um posicionamento, uma decisão na vida dela, e isso se tornou um legado. E olha o tamanho desse legado, porque ela teve uma escolha, e hoje o Dani, que é o mais novo ali, também está vivendo o legado de dessas gerações. Vocês estão entendendo o poder do legado? Por quê? Porque minha avó não pensou em viver só para si, ela pensou em ser uma geração eterna, porque ela já morreu, já foi, deixou saudade, já faz 15 anos, não, 10, 12 anos que ela faleceu, já foi. Grande maioria daqui nem conheceu ela, e olha que ela vinha todo dia na igreja, mas ela deixou um legado. Por quê? Porque ela escolheu ser uma geração eterna. Imagine daqui 50 anos, 80 anos,
o seu nome sendo citado pelos seus filhos ou pelos seus netos, num culto ou num lugar, falando: o meu vô Pablo. Ô Pablo, hein? Já pensou? Não estou pensando nisso agora, Lucas. Não, mas tem que pensar, porque uma geração eterna pensa em deixar um legado. Ah, minha avó Débora. Fica bonito, hein? Minha avó Débora era uma baixista lá na igreja, meu. Minha avó Débora tocava lá. Minha bisavó, minha tataravó Débora, nossa, quebrava tudo. Olha só o legado que vai sendo deixado. Por quê? Porque uma geração eterna vive, uma geração eterna pensa em famílias. Meus queridos, nós estamos vivendo um tempo, tamanho é essa geração interna, que as pessoas não querem mais ter filhos. Sabe o que as pessoas querem ser? Mãe de pet. As pessoas querem ser mãe de planta agora. Então é uns absurdos que... você sabe quanto que o mercado... Eu vou falar aqui, se eu estiver errado na internet, aí me perdoa, mas eu acredito que não esteja errado. Mas parece que o mercado de pet, de venda de pet, cresceu absurdo. O Brasil é o terceiro país que mais cresceu no mercado de pet no mundo inteiro. Tamanho é as famílias sendo reduzidas. Agora, tem problema ter pet? Claro que não. Eu tive, né, a gente tem, mas eu tive um cachorrão nosso lá, o Mike. Vou chorar. Era o nosso cachorro de estimação ali, a gente tinha um carinho enorme por ele. Só que nunca ele foi colocado num lugar de filho. Ainda que a gente tinha um carinho especial, e temos também para a Luna, se você estiver ouvindo, calma também. Mas ainda que a gente tenha um carinho especial por esses animais, como se deve ter sim, pelo cuidado, pela mordomia que nós temos, mas eles não podem ocupar um lugar de filho. Eles não podem assumir esse posicionamento. Por quê? Porque hoje tem gente que não quer ter filhos, porque escolheram ser mãe e pai de pet. E aí que está o problema, não está havendo mais perpetuação do ser humano. A coisa está começando a ir para um lado drástico, porque você pega as famílias de antigamente, eram 8 filhos, 10 filhos. A minha mãe, ela tem 6 irmãos, um já falecido, eram 7 irmãos. O meu pai também, 6, 7 irmãos. Famílias grandes, famílias. Hoje você vai ver uma redução familiar. Antes, quando alguém falar, eu tenho 3 filhos, a pessoa fala: ô louco, 3 filhos, você fica até... Porque hoje o normal é ter um, e olha lá. Por quê? Porque a gente está pensando em nós mesmos. Por quê? Porque ter filho dá trabalho. Alguns meses atrás, você via aqui na frente sentando Davi, Giovana, Caio, Raina, Douglas, Gabi. Ele sentava aqui na frente, pulava. Giovana puxava a fila aqui e dançava. Hoje não, hoje eles têm que sentar mais lá atrás. Por quê? Porque agora eles têm uma responsabilidade maior ainda. Tem um cuidado maior, exige mais coisa. Às vezes tem que cuidar, às vezes a criança chora. E as pessoas, muitos não querem esses compromissos, não querem esse sacrifício. Mas deixa eu falar algo para você: uma geração eterna, uma geração eleita, essa geração que é eleita, a geração eterna, que pensa nesse legado na eternidade, ela abraça o sacrifício. As pessoas estão fugindo de sacrifícios. As pessoas estão fugindo porque, eu não quero sacrifício, eu quero prazer. É o hedonismo, eu só quero pensar no prazer, naquilo que me traz satisfação. Agora é sacrifício mesmo. Criança traz, você vai ter que pensar no outro. Mas eu vou dizer, se você não tem um sacrifício, você não tem propósito. Você não tem propósito. Se você não tem alguém para sacrificar por alguém, você não tem um propósito na tua vida. Olha só uma frase que eu peguei, que achei muito legal, que diz assim: não ter por quem... Essa é a frase que eu falei agora. Não ter por quem se sacrificar é uma vida sem propósito. Mas eu quero dizer aqui: não ser amado é má sorte, mas não ter quem amar é tragédia. Vou repetir. Na verdade a frase é assim, não ser amado é má sorte, mas você não amar é tragédia. E tem muitas pessoas não amando. Por quê? Porque querem viver para si mesmo. Aliás, elas amam a si mesmo apenas, buscam o seu próprio prazer. Meu querido, se você não tem um sacrifício
Se você não tem alguém para se sacrificar, você não tem um propósito na sua vida. Homens aqui presentes que são casados, você tem que sacrificar pela sua esposa, e isso é prazeroso. Como que assim, que complexidade é essa? Como assim pode ser prazeroso? Homem, se sacrifique pela sua esposa. Mulher, se sacrifique pelo seu marido. Pais se sacrificam pelos seus filhos. Porque vale a pena, meus queridos. Porque senão você não tem um propósito. Esse sacrifício, essa entrega. Agora nós estamos vivendo essa geração que não quer sacrifício, não quer nada, só quer o prazer. O que vai me trazer prazer? Filho dá muito trabalho. Dá mesmo. Mas que prazeroso é você poder ter um filho. Receber ali um abraço, poder passar, saber que ele vai ser responsável para dar continuidade. Mas as pessoas não querem mais isso. As pessoas, eu e a Kelly nos arrependemos amargamente por eu ter feito a cirurgia e hoje não posso mais ter filhos. Ainda até possível a possibilidade de reversão, mas ainda é um pouco arriscado. Mas a gente teve essa péssima escolha, porque pelo menos mais 2 cabia, né, no coração, né, amor? Cabia. Por quê? Porque é maravilhoso, meus queridos. Agora, dá sacrifício, muito sacrifício. Se você pega lá o meu salário, eu divido em 4. Eu queria comprar isso. Não tem. Não, a gente não compra mais roupa para nós mesmos. A gente compra a primeira roupa para as crianças. Primeiro é a saúde das crianças. Primeiro, eu amava japonês. Eu tenho que parar de gostar de comida japonesa. Por quê? Porque uma coisa é eu ir comer comida japonesa. Eu pago R$100. Aí começa a namorar a Kelly não gostava de japonês. Que bom, eu pegava o japonês, pegava o McDonald's para ela. Mas agora ela gosta de japonês também. Tudo bem, a gente aperta um pouquinho aqui, aperta um pouquinho ali e vai. 200, né? Agora o duro é quando a Dani e a Manu ama japonês. Aí não dá mais para ir no japonês, porque eu deixo o salário inteiro lá, né? Por quê? Porque é pesado, mas é sacrifício. Mas a questão lá, quando dá certo, você vê a alegria. São coisas, meus queridos, que vale a pena. Porque é uma geração eterna. Uma geração eterna. Uma geração eterna, ela tem talento, mas ela tem fidelidade também. Ela é fiel, sabe? Ela não se vende. Sabe, José tinha um talento. Ele interpretava sonhos. E quando ele chegou no mais alto posição que ele poderia chegar lá com o faraó, ele, por causa do talento dele, por causa do dom que ele tinha de interpretar sonhos, ele chegou naquele lugar, mas ele não se vendeu, ele se manteve fiel, ele se manteve fiel a Deus, fiel aos seus princípios. Sabe, muitas vezes, não sei se você sabe, mas José era tentado ali por uma mulher diariamente, querendo agarrar ele, querendo se deitar com ele. E sabe, essa geração eterna precisa aprender a dizer não, e não rápido, porque muitas vezes a gente fica com conversinha com o pecado, a gente fica olhando para o pecado, trocando ideia, trocando mensagem com o pecado. José tinha uma mulher que estava querendo dar em cima dele, querendo não, dava em cima dele o tempo todo, mas era a mulher de Potifar, do seu senhor, era o senhor que colocou José ali, mas ele se manteve fiel. Aquela mulher dando em cima dele, falando com ele, e ele fugindo dela. A Bíblia fala que por muitos dias ela tentou José, até chegar o dia que ela agarrou e falou: se deita comigo. Hoje tem homem que a mulher escreveu oi, o homem já, vamos deitar. Enquanto José aguentava, e você acha que a mulher era feia? Não, a mulher era linda, a mulher é atraente. Mas hoje a gente vende os nossos princípios muito fácil. É uma mensaginha no WhatsApp, é uma mensaginha, é um nudes, é as trocas de conversa. A gente não consegue se manter fiel. Como que nós vamos cuidar de uma geração? Como nós vamos ser essa geração eterna? Se a gente, o primeiro momento, a primeira oportunidade, a gente já se perde, meus queridos. E parece que é brincadeira, mas deixa eu falar algo. Essa juventude já foi lotada de jovens que se perderam por causa de um oi no WhatsApp, que se perderam por causa de uma foto no Instagram, que se perderam por causa de uma conversinha que começou aleatória,
e levou para o fim. José se manteve firme. E quando ele foi ali encurralado por ela, a mulher agarrou e ele mesmo falou assim: agora você vai se deitar comigo. Ele saiu correndo, deixou ali a capa dele. Ainda aquilo lhe custou uma acusação injusta, mas ele se manteve fiel. Aí sim, através do seu dom, ele conseguiu interpretar o sonho de Faraó. E então sim, ele subiu numa alta posição. A geração eterna, ela vive realmente, ela tem constância. Nós precisamos de pessoas que vivem essa constância. Uma geração que tem sabedoria. E deixa eu falar uma coisa para você, meus queridos. A constância, ela é chata. A constância, a disciplina, ela é chata, ela não é legal. Aquela constância de todo dia, de estar, sabe, ali, diariamente, ela não é legal não. Ela é chata muitas vezes. Eu sei que às vezes, culto de sábado de novo, ficar sentado, de novo isso, mas é uma disciplina, Esses dias eu vi um vídeo, até vi que o Fer curtiu, acho que a Débora curtiu, mas é um vídeo com uma pianista, comendo lanche, ela lá na frente do piano tentando, fazendo a mesma nota. Aí, sei lá, fazendo o quê? Assistindo um filme, lendo um livro e fazendo. E treinando. Aquilo lá deve ser chato demais. Fica fazendo ali as mesmas notas, e fazendo as mesmas notas, fazendo a mesma nota. Então mostra ela assistindo TV e fazendo, conversando e fazendo, lendo um livro e fazendo, comendo e fazendo ali com a mão. Aquela perfeição, aquele exercício de rotina, de disciplina, de coisa chata, de constância. Aí o vídeo termina com ela tocando, fazendo uma grande apresentação. Aí, meu irmão, aí você entende o porquê. Fala pro Fer ali, chega no Fer e fala: nossa, Fer, você é muito talentoso, você tem um dom mesmo. Ele vai ficar bravo com você, porque você está vendo ele aqui tocando, fazendo som, mas todo dia ele está lá, todo dia ele está treinando, todo dia ele está fazendo a parte dele. Sabe por quê? Porque rotina é chato, a constância é chata, a disciplina é chata. Aqui é gostoso pular, aqui é gostoso falar em línguas, mas lá na casa, às vezes orar é chato, às vezes lá buscar o Senhor em casa é chato. Ir nos eventos, ir nas conferências da vida é maravilhoso. A gente vê o fogo, a gente vê as pessoas, aí vê hoje na internet as pessoas, é tudo maravilhoso. Mas a rotina é chata. Só que deixa eu falar uma coisa: faça as pazes com a rotina, faça as pazes com o chato, porque é isso que faz diferença na tua vida. É essa constância, é essa disciplina, é essa rotina. É isso que faz parte, meus queridos. É ler a Bíblia todo dia, é ler, é orar todos os dias, é se curvar diante do Senhor todo dia, é estar no culto todos os dias, é sacrificar, é essa rotina, é isso aí que vai fazer diferença, é essa disciplina na tua vida. É esse momento em que daí virão as tentações, virão as dificuldades, e é a rotina que você se firmou, que vai te manter firme, que vai te manter ali posicionado. Estão comigo? Amém? José foi esse jovem. Ele viveu para ser uma geração eterna. Meu querido, pense para frente. Pense em família, pense em legado. Nós estamos aqui por um breve tempo, mas em breve a gente vai passar. E eu gostaria que você pensasse naquilo que você está deixando. Diz que um netinho chegou para o seu avô e falou: vovô, o que o senhor vai deixar para a gente quando o senhor morrer? E o vovô virou para aquele netinho e falou: eu espero deixar uma vida para você imitar. Deixa eu dizer algo. Hoje alguém pode imitar a tua vida. Hoje alguém pode andar colado com você e imitar a sua vida. Eu poderia aqui perguntar para vocês e falar assim: qual geração você quer fazer parte? Eu poderia dizer aqui: você quer fazer parte da geração interna, que pensa só em si, ou a geração eterna? E todo mundo ia responder: eterna. Mas deixa eu falar uma coisa: Geazi, ele fazia parte da geração eterna, mas por um momento de bobeira, uma decisão errada, custou a vida inteira dele. Cuidado, meu querido,
Porque às vezes você está aqui na igreja, está acompanhando os milagres, está vivendo para ser essa geração eterna, está frequentando semana de oração, está vindo no culto dos jovens, está vindo no culto de domingo, está orando, está buscando, está acompanhando o profeta ali, sentindo o cheiro do profeta, está junto do profeta, está querendo ser essa geração eterna, e por uma distração, por um momento que você pensar em você, você pode virar e se converter a essa geração interna, a essa geração hedonista, a essa geração egoísta que pensa só em si. Eu espero que você possa entender aquilo que o Senhor tem para você nessa noite. Queria que vocês colocassem em pé, por favor. Eu quero orar por você.